Um amigo. Eu sou um amigo. De meu coração ao seu coração, que a paz e o amor sejam. Partilhar da doação da graça. Eu venho prosseguir o que eu lhes disse há alguns meses concernente ao fato de ter-se tranquilo, porque ter-se tranquilo é o melhor modo de ajustar-se ao que vem. O que vem é a luz. O que vem é o que foi o juramento da fonte, o retorno à integridade, o retorno à luz. O que vem necessita de vocês, do estabelecimento de sua consciência em seu coração. Porque, como o guia Azul Serete disse, a Merkaba interdimensional vai tomar seu lugar definitivo em seu peito. É esse elemento que permite a crisálida romper-se e deixar a borboleta voar. Ficar tranquilo, ajustar-se ao que vem é, portanto, deixar trabalhar a luz, deixá-la instalar-se, deixá-la revelar-se. É escutar apenas ela e não mais as dúvidas e as interrogações do que vocês são aqui. É observar a magia do amor e a magia da luz. É não interferir, não decidir, não interpor-se, pela consciência, ou por qualquer outra ação a essa instalação. De sua capacidade de paz, de sua capacidade de alegria, do resultado de diferentes experiências e diferentes estados que vocês tenham vivido, decorre esse ajuste. Mas esse ajuste é, também, como disse Maria, e como repetiu Miguel, abre a cada irmão e a cada irmã, qualquer que seja sua anterioridade, qualquer que seja a resistência ou as resistências de um instante anterior. Assim que a alma é animada pela luz, a pessoa está mais apta a deixar trabalhar a luz, a alma e o espírito, na escala do corpo inteiro, e na escala da Merkaba no coração. Não reagir a isso é, já, ajustar-se. Não escutar as manifestações ou as recriminações do ego é, muito exatamente, o que os ajustará e os fará, efetivamente, ter-se tranquilos. É claro, há circunstâncias que favorecem. Isso concerne igualmente a natureza, como foi explicado por Snov. Isso concerne, também, a regras alimentares, talvez um pouco mais rigorosas. Elas lhe serão explicitadas por aquela que conseguiu, em sua encarnação, aproximar-se das criações desse mundo, de seu sentido original e sua ação, a estrela e o Degard. Existe durante este período, certo número de elementos sobre os quais eu insisti há alguns meses e que são ainda mais do que a atualidade. A prática dos diferentes yogas e, em especial, a reunificação dos três corpos, Yin, Is, Al, pela localização de suas mãos nesse nível, é um dos elementos. No que concerne a essa ressonância dos 10º, 11º e 12º corpos. Tudo que contribui para pacificar o corpo, para pacificar o mental e as emoções, é bem-vindo para ajustá-los. As circunstâncias específicas chamam-nos, a vocês, também, as circunstâncias específicas que lhes pedem, da localização na qual vocês estão, um esforço para ficar tranquilo, um esforço de vigilância para instalar essa paz e essa tranquilidade. É a única coisa, aliás, que vocês têm a fazer. Que concerne, portanto, a sua pessoa, e não a ação da luz que é independente de sua pessoa. Mas acalmar a pessoa permite viver esse face a face. Apreendam, efetivamente, que o que quer que vocês tenham conduzido como experiências e como modos de fazer para aproximar-se desta etapa, que apenas a consciência decide, no momento vindo, mas que vocês podem fornecer a ela os elementos que vão suavizar o que vem. Nós todos sabemos que o ser humano é concebido e é submetido a alegrias e a dores e, por vezes, a situações novas e desconhecidas, que podem traduzir-se, e que se traduzem, inevitavelmente, por um sentimento de angústia diante do desconhecido, diante de um face a face e diante de seu próprio destino. Eu tive a ocasião de contar-lhes minha vivência, que me conduziu a viver a unidade, a viver-se e a viver a última presença. Hoje, são vocês que estão no ponto de viver isso. Mas lembrem-se de que haverá, sempre, se não é esse beliscar no coração, essa angústia e, paralelamente a isso, a irrupção da alegria e do amor, total e real.
E que não há, a priori, qualquer dificuldade, no momento vindo, para escolher entre a angústia e o amor. Mas, antes que esse momento venha, definitivamente, se vocês não ficam tranquilos, a angústia pode tomar a dianteira. É claro, existem elementos sobre os quais vocês talvez trabalharam, concernentes ao que foi chamado, por BD, o questionamento, a investigação e a refutação. Nos momentos de oscilação, por vezes penosos, lembrem-se disso. De que a cada momento, vocês têm a escolha entre aceitar a angústia ou aceitar o amor, e que o humor não é algo que se imponha a vocês ou que seja secretado por vocês, mas que resulta, diretamente, do estado da consciência, a um dado momento. O amor é o antídoto da angústia, e o que vem é amor. Não tal como vocês o desejariam, não tal como vocês o sonharam ou imaginaram, mas tal como ele é, realmente, e na totalidade. Quaisquer que sejam os sintomas desse corpo, quaisquer que sejam os sintomas de seu humor, lembrem-se de que esse corpo, como esse humor, tem apenas um tempo. E que esse tempo toma fim, pela chegada da luz. A respiração, também, pode ser-lhes de uma ajuda, a fim de estabilizar seu humor. O apelo da luz que se torna cada vez mais premente, em especial se manifesta pelas vibrações dos triângulos elementares da cabeça, podem chamá-los à terra, à água, ao fogo, a algo ou qualquer elemento que seja. Se o elemento correspondente ressoa em sua cabeça, é que é tempo, para vocês, de interessar-se por esse elemento. O apelo da luz torna-se cada vez mais específico para cada um de vocês. De sua capacidade para responder a ele decorrerá, também, sua capacidade para viver o face a face. Então, é claro, na vida comum, as suas ocupações, suas obrigações. Mas a luz, também, vai lembrá-los de que ela tem obrigações e de que não são, sempre, as mesmas que as suas. Tornar-se-á de qualquer modo cada vez mais fácil, para vocês, ver claramente o que é da ordem do comum e o que é da ordem do extraordinário. Porque o que vem é extraordinário, em todos os pontos. E o que vem demanda, efetivamente, esse ajuste. Mas esse ajuste não está simplesmente em relação com os apelos, diversos e variados, da luz, que lhe serão próprios. Não é unicamente vigiar o que entra em vocês, mas é, também, vigiar o que sai de vocês. Os pensamentos. Tudo que concerne aos pensamentos, de julgamento, de emissão de uma opinião sobre algum irmão ou irmã que seja, será contaminado de resistência, porque a luz não faz diferença entre vocês e aquele com quem vocês tenham uma disputa. Essa disputa existe apenas para a pessoa, ela não existe, portanto, para a luz. E exprimir uma disputa ou exprimir assim algo, vai criar uma resistência no ajuste à luz. Ser-lhes-á mais fácil discriminar. Cada vez mais, os momentos passados na resistência e os momentos passados no abandono do si. Por essas passagens sucessivas, vocês compreenderão e aceitarão ficar tranquilos. Mas é preciso, já, dar o primeiro passo, ver, realmente, a luz em ação, em relação à sua própria ação ou reação. A diferença de efeito e de impacto, aparecer-lhes-á, talvez, no início, como cada vez mais perturbadora. Se os pensamentos continuam fortes em vocês, habituem-se a elaborar pensamentos de paz, de gratidão e de amor para a vida e para o conjunto, não tanto de seus próximos, mas o que vocês poderiam considerar indevidamente, talvez, inimigos, ou em todo caso, pessoas, irmãos e irmãs, que não os atraíam. Não em qualquer vontade, mas, efetivamente, em uma radiância de amor que os prepara para ser essa radiância de amor. O que vem é, muito exatamente, multiplicado, o que vocês vivem há algum tempo. Qualquer que seja a etapa e o estado da sua alegria, qualquer que seja a etapa e o estado de suas vibrações, ou do desaparecimento delas, de sua capacidade e de sua facilidade para mudar de estado, decorrerá sua adaptabilidade, no momento vindo. Quanto mais vocês passam, facilmente, de um estado a outro estado, mais vocês passam, facilmente, da absorção na luz a um retorno na pessoa, mas isso é a garantia de um ajuste que se faz.
A integração das passagens, tal como eu comuniquei, permitirá a vocês revelar mais facilmente, e deixar revelar-se a luz da Merkaba, em seu peito e no corpo. Vocês aprenderão de algum modo, cada vez mais fácil e rapidamente, a funcionar nessa pessoa, também, ao mesmo tempo, mas manifestando os outros estados. Haverá cada vez menos separação, as passagens far-se-ão cada vez mais facilmente, até dar-lhes a percepção de que não há mais passagens, mas algo que está quase aí, permanentemente, o que quer que vocês façam, ou não, é o objetivo. A instantaneidade dessa passagem será tal que, a prazo, vocês estarão ajustados, permanentemente, ao que vem. Vocês constatarão, então, que todo questionamento não terá mais sentido, que os próprios medos que poderiam aparecer, dissolvem-se por si mesmo, sem intervenção de sua parte. E que, se vocês estão desestabilizados, bastará ficar tranquilos para restabilizar-se o mais rapidamente possível. Qualquer que seja a angústia ou o medo que apareça, se vocês não lhe dão tomada, ou seja, nem atenção, nem intenção, vocês reintegrarão, muito rapidamente, a morada de paz suprema, ou pelo menos, ou a alegria. O que pode parecer-lhes desestabilizador, em um primeiro tempo, e angustiante, tornar-se-á de algum modo, seu natural e sua norma, sem procurá-lo, porque será, sempre, a inteligência da luz que agirá. Essa inteligência da luz e essa condensação de partículas adamantinas, ao redor de vocês construirá esse novo mundo, sob seus olhos, que lhes dá, de algum modo, a dar seus primeiros passos, suas primeiras incursões, e ali desenvolver sua vida. Ajustar-se ao que vem é, portanto, abandonar tudo que é antigo, tudo que foi construído pela pessoa, como estratégia de defesa ou de proteção. E, verdadeiramente, tornar eficaz a lei de graça, é tornar eficaz o amor e a paz, em si e no mundo. O que se desenrola e desenrolar-se-á, tornar-se-á tão intenso, seja na percepção, na vivência, nas modificações de seu humor, que se tornará cada vez mais fácil estabelecer-se no que é agradável, e bem mais importante do que tudo o que lhes parecia, anteriormente, como importante, ou mesmo fundamental. A revelação da luz que está no trabalho sobre a Terra, como em vocês, a chegada da onda galáctica, assim como de sinais nomeados celestes, assim como de sinais da Terra, vão tornar-se cada vez mais sincrônicos e aparentes. Esses sinais, que vocês poderiam qualificar de exteriores são, em definitivo, apenas um apelo interior para a luz. Todos esses sinais e todas essas modificações ambientais têm apenas um único objetivo: estabelecer a luz em vocês, devolvê-los ao que vocês são. Durante este período vocês observarão que só o que sofre é o que se opõe à luz mesmo pretendendo procurá-la. E que se a luz está, realmente, instalada e revelada, nenhuma angústia, nenhum medo pode subsistir. Tudo decorrerá dessa capacidade de acolhimento e de ajuste. Vocês experimentarão, cada vez mais, um sentimento de paz a nenhum outro similar, mesmo independente de seus alinhamentos e de seus momentos interiores. Com um sentimento, por vezes, mesmo, de irrealidade, enquanto que o que até o presente parecia-lhes irreal, aparecer-lhes-á como cada vez mais real. Em suas noites, em seus contatos. Qualquer que seja o aspecto espetacular, cada vez mais impregnante da luz, vocês constatarão que poderão fazer o que há a fazer, talvez, muito mais facilmente do que nesses últimos meses. Mas com um sentimento de irrealidade cada vez mais pronunciado em relação ao real e à verdade que sobrevirão, preferencialmente, em suas noites. Porque, naquele momento, a ausência de irradiação solar para vocês traduz-se pela densificação das irradiações cósmicas, das irradiações de luz e, portanto, da percepção dessas irradiações, de maneira bem mais probatória e palpável do que anteriormente. Ajustar-se ao que vem é, portanto, dar-se os meios de ficar tranquilo. É dar-se os meios de acolher, de deixar o lugar em vocês para aqueles de nós que os contatam, de maneira cada vez mais, aí também, palpável.
A aceitação da luz, nesta fase, traduzir-se-á sempre, por uma renovação de paz, por uma renovação de desidentificação da pessoa, por uma renovação de sentimento de irrealidade que poderá fazê-los ver, realmente, esse mundo, como um cenário de papelão, no qual nada é real. Isso propiciará a vocês uma grande paz, mesmo se possa ser, em um primeiro tempo, desconcertante e desestabilizador. Muito rapidamente a paz encontrada, nesses momentos, demonstrar-lhes-á que vocês não estão sonhando. E que vocês não estão escapando da vida, mas, efetivamente, entrando na vida. Se a onda de vida percorre-os, vocês constatarão que ela aparece nas extremidades as mais distais de seu corpo, mãos, pés e cabeça. O canal mariano será preenchido de fogo. A vibração e as pressões, tais como eu as descrevi, na caixa torácica, tornar-se-ão cada vez mais intensas. Eu os remeto ao que eu já disse, nesse nível, NDR. Ver sua intervenção de 7 de maio de 2012. O aparecimento de vibrações das portas do peito AL, unidade, Kirist, atração, visão e, também, dos corpos ODR, NDR. Oitavo e nono corpos, tornar-se-á, aí também, cada vez mais palpável e presente, que vem reforçar, a partir do instante em que a pessoa cala-se, a paz, e o fato de terem-se tranquilos. Lembrem-se, também, que cada vez mais, a luz tornar-se-á nutrição, e isso em todos os níveis, afastando de vocês outros tipos de nutrições. Sigam, não unicamente, seu sentir, mas bem mais, o que os conduz à paz e à tranquilidade, mesmo se isso possa parecer-lhes desconcertante para a sua consciência comum, para a personalidade. Se a paz ou a tranquilidade parecem-lhes diminuir no momento em que ela está presente, em função da ação de sua pessoa, é a ação da pessoa que não é exata. Do mesmo modo que, nos reencontros, há uma modificação de sons, que vocês percebem entre a esquerda e a direita, como foi explicado por Sri Aurobindo. Mas, além disso, a qualidade do humor indicará a vocês, não se pode mais claramente, se vocês estão no abandono do si, na paz e na tranquilidade, ou na resistência. Porque a resistência traduzir-se-á, sempre por um medo, uma angústia, um questionamento, e a ação da luz e a cessação de sua ação estabilizará vocês na paz e na tranquilidade. Há, portanto, marcadores extremamente simples, bem mais do que todos os questionamentos que lhes dirão onde vocês estão, no instante em que vocês os vivem. E lembrem-se de que quanto mais a paz e a tranquilidade e o sentimento de irrealidade crescem, mais vocês estarão tranquilos e mais vocês serão banhados pela luz e nutridos pela luz. É naquele momento que vocês constatarão que sua fisiologia, no que ela se modificou, modificar-se-á ainda mais. Tudo que lhes parecia necessidade vital ou habitual parecerá desaparecer também. De sua capacidade para aceitar essas modificações, e essas transformações decorrerá seu humor de paz ou de inquietação. O amor tornar-se-á tal que ele o submergirá. Aí também, vocês vão resistir ao amor. Vocês vão querer mantê-lo prisioneiro. Ou vocês vão deixá-lo estabelecer-se na paz e na tranquilidade? São questões muito simples a colocar-se, no momento em que vocês as vivem. Porque, de maneira inevitável, seja o sentido de seu humor, seja o sentido de uma atividade mental, isso é extremamente simples a localizar. E, portanto, isso lhes permite determinar, instantaneamente, onde vocês estão, na luz ou fora da luz. Não mais, unicamente, como um estado de transformação vibratória da consciência, uma vez que a consciência é vibração, mas de sua capacidade, mesmo, para transcender a própria consciência para ir para a consciência. O que podia parecer-lhes louco vai tornar-se, para vocês, cada vez mais claro e vai aparecer-lhes, cada vez mais, como evidente. Sigam, portanto, o que a vida propõe-lhes viver. Desapareçam, para deixar lugar ao conjunto da luz. Fiquem tranquilos. Como dizia Mestre Felipe, ser nada para ser tudo. Aí está Chantilly Laya. Aí está a ascensão.
Se lhes parece bascular, frequentemente, em medos, apreendam, também, que durante este período, a luz ilumina os medos. Não para impô-los a vocês, mas, efetivamente, para que vocês aceitem vê-los e vê-los evacuar-se por si mesmos. Existem, também, nesse nível modos de proceder que lhes foram dados, com cristais, com gestos, com yogas, para deixar-se submergir pela luz e não pelo medo. Atribuam ao seu corpo o que ele pede porque, durante este período, ele é muito mais capaz do que seus hábitos, ou do que seus gostos, de saber do que ele tem necessidade, e isso em todos os níveis, e não, unicamente, para os alimentos. Se vocês exercem essa diligência, de maneira extremamente simples, porque ela é evidente e lógica, vocês não terão, absolutamente, qualquer dificuldade para viver, inteiramente, o coração e o amor. Não mais como um estado, não mais como uma experiência, não mais como uma investigação, mas como, verdadeiramente, sua natureza real. Todo o resto, então, desaparecerá, sem qualquer dificuldade. O mental parecer-lhes-á, nessas circunstâncias, cada vez mais difícil a apresentar-se. Porque, se há um problema, a solução sobrevirá antes mesmo que o mental tenha tido tempo de pôr-se em ação. Não serão mais impulsos da alma ou do espírito, mas evidências da luz que lhes aparecerão como tais. Aí estão os alguns elementos de complemento que eu tinha a comunicar-lhes, concernentes a esse ajuste ao que vem. Se temos tempo e se há questões complementares em relação a isso, irmãos e irmãs, eu os escuto. Questão: poderia explicar mais o que significa ajustar os elementos em si? Cara irmã, eu arremeto para isso a intervenção, perfeitamente documentada, da Estrelas No, NDR. Intervenção de 1º de setembro de 2012. O apelo de um elemento traduz-se nos triângulos elementares, em um dos 4 triângulos ou em vários dos 4 triângulos. Se o elemento chama-a naquele momento, consolide-se no elemento. O elemento água chama-a para junto da água. O elemento fogo chama-a para junto do fogo ou do sol. O elemento ar chama-a para junto do ar, portanto, junto do que torna o barulho do ar audível, as árvores. Se a terra chama-a, coloque-se na terra. Questão: ficar tranquilo no trabalho é deixar a luz guiar nossos passos, mesmo nesse trabalho. Aquele que se abandona à luz e aquele que está abandonado ao nível do si, que abandona seu si, não faz qualquer diferença de humor ou de estado, quer ele esteja nesse lugar onde você está, ou em seu trabalho. Enquanto persiste, em você, uma diferença de percepção de si mesmo, de seu humor, entre o fato de estar em momento privilegiado, ou em um lugar privilegiado, e uma atividade que lhe pareça, ao nível da pessoa, intolerável, há distância entre o efêmero e o eterno. E não sobreposição, e não desaparecimento do efêmero. As circunstâncias de sua vida, durante este período, quaisquer que sejam são, muito exatamente, aquelas que lhe são necessárias para levar a efeito o que você tem a ser. O que é contrariado no trabalho, se ele o é, será sempre a pessoa e, em caso algum, a luz. Você deduz, daí que, se você sente contrariado, é a ação da personalidade. Se você está na paz em um lugar ou um espaço aborrecido, então, o amor está aí. O ajuste ao que vem, ajustar-se ao que vem é, justamente, fazer esse aprendizado. Não mais ser desestabilizado, tanto por uma circunstância exterior como interior. Não temos mais perguntas, agradecemos. De meu coração ao seu coração, na paz suprema do amor, comunguemos alguns instantes. Partilhar da doação da graça. Eu sou um amigo. Eu lhes digo até breve.